Saudações, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Nesta videoaula de hoje, nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes para a nossa compreensão de aspectos teóricos relacionados ao tema termodinâmica. Então, pessoal, inicialmente, a gente observa aqui nessa imagem da esquerda, nós temos um sistema que está descrito com uma menor quantidade de energia. Aqui nesse sistema, nós representamos as moléculas dos gases através dessas pequenas partículas. E vocês podem observar que essas pequenas partículas elas se movem em todas as direções com uma velocidade, bem menor do que a velocidade que nós teríamos aqui na imagem do lado direito. Então, a gente diz que esse sistema tem uma menor energia, essas partículas estão com menos energia do que aqui à direita. E se elas estão com menos energia, é porque a temperatura desse objeto aqui, desse sistema, ela é menor do que a temperatura do sistema número 2. Então, vocês podem ver aqui que nós temos um aquecimento aqui, através da representação dessa figura esquemática, e as partículas aqui elas estão mais agitadas. Então, a energia do sistema aqui na direita é maior. A energia interna do sistema nós representamos pela letra U. Então, a energia do sistema número 1 ela é menor do que a energia do sistema número 2, obviamente, porque as temperaturas são diferentes. Nós temos aqui na sequência o conceito de calor, que está associado, gente, à transferência de energia entre os corpos. Então, quando nós ligamos uma chama aqui, nós estamos transferindo energia para o sistema. Então, podemos dizer o seguinte, que quando a temperatura de dois corpos forem diferentes, aquele que tem maior temperatura vai ceder energia para o que tem menor temperatura. Então, esta cedência de energia nós chamamos tecnicamente de calor. Então, o calor nada mais é do que a transferência de energia térmica do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. E, claro, isto flui espontaneamente, tá, gente? É um processo espontâneo. E quando deixa de transferir calor, é porque ocorre o equilíbrio térmico. Quando eles igualarem as temperaturas, vai cessar a transferência de calor. O conceito de temperatura, pessoal, ele está associado diretamente ao grau de movimentação ou vibração das moléculas que constituem o corpo. Então, essas moléculas aqui, elas têm uma certa agitação, elas têm velocidade. Quanto maior a velocidade delas, maior será a temperatura do sistema. A energia interna, então, podemos melhorar agora o conceito, é a energia que ela está associada aos componentes microscópicos. É a energia que está incluindo todos esses tipos de energia que eu vou destacar aqui para vocês. Energia translacional, rotacional e potencial. Ou seja, essas partículas aqui do sistema, elas têm um movimento translacional. Ou seja, elas estão aqui desenvolvendo uma velocidade numa direção em sentido. Essas partículas elas também podem rotar aqui em torno do seu centro. Então, também teria uma energia rotacional. E também existe a força de interação entre essas partículas. Então, existem aqui forças elétricas envolvidas aqui também. Todos esses tipos de energia aqui que acabei de citar, então, se refere à energia interna do sistema. Então, quando a gente está falando em energia interna do sistema, a gente já entende como esse conjunto de todos os tipos de energias existentes. E é claro que a gente usa esse termo energia interna para a gente facilitar a nossa compreensão. Quais as unidades, gente, que nós utilizamos para representar a grandeza física calor? Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre caloria, vocês já devem ter ouvido falar sobre BTU e vocês já devem ter ouvido falar sobre o Joule. Então, todas essas três aqui são unidades de calor. Tá? Então, a caloria, BTU, unidade térmica britânica,
que é o significado dessa sigla, e o Joule. Joule é a unidade que pertence ao Sistema Internacional de Unidades. O que seria a unidade caloria? O físico escocês Joseph Black, ele percebeu que a variação de temperatura de um corpo poderia ser usada para determinar a quantidade de calor que esse corpo ganhava ou perdia. E aí ele definiu uma caloria como sendo a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. Então, sempre que pegar uma quantidade de 1 grama de massa de uma substância e elevar a temperatura em 1 grau Celsius, estaremos usando uma quantidade de calor definida igual a uma caloria. Então, está destacado em vermelho aqui para vocês. Aqui é citado de 14,5 para 15,5 porque o comportamento da água ele não é totalmente regular, tá? Então, para cada determinada faixa de temperatura, ele precisa mais ou um pouco menos de calor. Então, estipulou-se que de 14,5 para 15,5, ou seja, tem 1 grau de variação de temperatura, 1 grama de água nessa variação ele precisa de 1 caloria. E assim por diante, né, gente? Se precisar de mais variação de temperatura, obviamente vai precisar fornecer mais calor, e assim sucessivamente. Aqui nós temos uma relação entre a unidade caloria e a unidade Joule, um fator de conversão aqui. Se a gente precisar converter a unidade de Joule para caloria, a gente vai usar essa relação matemática. E ela foi encontrada, vamos dizer assim, esta relação, por James Prescott Joule. Ele fez um experimento, então aqui está descrito experimentalmente, e nesse experimento ele conseguiu perceber que 4,180 joules equivaleriam a 1 caloria. Então basta fazer uma regra de 3 para fazer a conversão de unidades. De que maneira o Joule conseguiu encontrar esse fator de transformação? Aqui nós temos o aparato experimental de Joule, onde basicamente consiste aqui num eixo acoplado em algumas pás, e esse eixo, quando gira, obviamente vai fazer com que essas pás se movimentem, e essas pás, ao se movimentarem, vão sacudir a água ou o líquido que está dentro aqui de um determinado recipiente. E para controlar a agitação dessas pás, o movimento dessas pás, o Joule ele fez o seguinte, ele amarrou aqui uma cordinha, vocês podem ver, tem uma cordinha amarrada aqui, e 2 pesos, um de cada lado, que à medida que eles caírem, vão fazer com que essa corda desenrole, tá? E ela desenrolando vai fazer esse eixo girar e sacudir aqui o experimento dele. E ele também acoplou, pessoal, um termômetro aqui no seu aparato experimental para fazer a medida da temperatura. Então, o movimento dessas pás faziam com que a água aumentasse a temperatura. E ele conseguiu perceber que era necessário cair aqui várias vezes, não só uma, né? E sabendo essa altura aqui, gente, ele poderia saber a energia da queda que era utilizada para fazer essa variação de temperatura. E isso ele pôde provar que 1 caloria equivaleria então a 4,186 joules. Bom, aqui eu também trago para vocês, no slide número 9, a relação entre joule ou caloria, né, com a unidade BTU, unidade térmica britânica. Então, 1 BTU equivale a 1.055 joules, ou 1 BTU equivale a 252 calorias. Claro que essa relação entre joule e caloria está aqui, né, destacada para vocês. E aí eu concluo dizendo para vocês que, se quiserem fazer a transformação dessas unidades, basta usar uma regra de 3 aí e fazer uso desses fatores de conversão. Aqui no slide número 10, eu trago para vocês o modelo molecular de um gás, né, que está relacionado à teoria cinética dos gases. Vocês têm aqui, pessoal, uma caixinha aqui que contém algumas bolinhas ali no interior dela, que representam um recipiente fechado, contendo aí um gás no seu interior. E essas bolinhas representam as moléculas desse gás.
E essas setinhas representam a velocidade que essas partículas estão se movimentando. E aqui vocês podem ver que elas estão se movimentando de forma aleatória, para qualquer lado aí dentro do interior desse recipiente. Então, os gases eles são constituídos de partículas em movimento aleatório. Essas partículas elas possuem tamanhos desprezíveis, ou seja, essas partículas aqui elas são pequenas em comparação com o espaço vazio que tem aqui. Essas partículas aqui elas vão colidir umas com as outras, mas nessas colisões, nesses choques, elas não vão perder a quantidade de energia, ela só vai trocar aí a direção para onde ela estava se movimentando. Então a gente diz que existe a conservação da energia e que não existe interação ou atração entre as partículas. E também que a pressão exercida aqui por o gás nesse recipiente aqui, pessoal, ela decorre do quê? Decorre da colisão da partícula aqui com a parede. Então as partículas estão batendo nas paredes, então está fazendo pressão interna no recipiente. Então aqui é um modelo molecular de um gás, né? E aqui na sequência eu vou falar para vocês que a gente usa um modelo idealizado de gás chamado gás ideal. Onde um gás ideal, ou seja, um gás que a gente considera um gás ótimo para trabalhar, ou um gás perfeito, é um gás hipotético, ou seja, um gás que a gente idealiza porque a gente negligencia algumas coisas. Por exemplo, quando a gente faz o estudo da queda dos corpos, a gente despreza atrito, a gente despreza a forma do objeto e assim por diante para facilitar o nosso modelo. Aqui no estudo dos gases também a gente vai negligenciar algumas coisas, vamos ignorar, vamos desprezar para facilitar os nossos estudos. Então a gente despreza as interações moleculares, as interações eletromagnéticas, a ligação, a força de atração entre elas e assim por diante. Então, na realidade, podemos dizer que nenhum gás ele é verdadeiramente perfeito, né? E em algumas situações a gente acaba considerando ele como um modelo apropriado. E essas condições são que são baixas pressões e altas temperaturas. Quando temos essas condições de baixa pressão e alta temperatura, a gente tem uma situação idealizada aqui para o nosso estudo de gases. E para finalizar, pessoal, eu destaco aqui para vocês que o termo energia cinética média das partículas que constituem o gás está associado diretamente à velocidade das partículas. Então, a velocidade das partículas, ela gera uma energia cinética. E esta energia cinética, ela está relacionada, obviamente, com a temperatura dos objetos. Então, a temperatura do gás, do sistema, se ela for maior, vai ter uma velocidade média maior das partículas e, consequentemente, vai ter uma energia cinética mais elevada também. Gente, finalizamos por aqui essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos iniciais aqui, conceitos importantes, que a gente usa no dia a dia aqui no estudo da termodinâmica. Deixo o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau!